pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. O vídeo de hoje é um pouquinho atrasado, mas são os top 6 livros que eu li em 2020. Antes da gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar quais foram as melhores leituras que você fez em 2020. Eu sempre estou procurando ótimas dicas de livros para ler. Então, vamos lá. Eu organizei esse vídeo de top 6 aqui em ordem cronológica, então foram os primeiros livros que eu li no começo do ano até o fim do ano. A maioria já tem resenha aqui no canal. 2020 foi um ano ok de leitura pra mim. Eu li 20 livros esse ano, podia ter sido melhor, mas eu fiz leituras que eu gostei muito, então vamos começar. O primeiro livro que eu comecei a ler em 2020 foi literalmente o primeiro livro mesmo, foi Pines, do Blake Crouch. É uma trilogia, inclusive terminei ela recentemente, devo trazer um vídeo pro canal falando tudo sobre os 3 livros, mas o primeiro livro vale muito a pena. Aqui você tá seguindo um agente do FBI que chama Ethan Burke. Ele mora em Seattle e ele um dia sai em uma missão pra procurar uma colega de trabalho dele que tá desaparecida. Durante essa missão ele sofre um acidente, acorda numa cidade pequena, típica do interior dos Estados Unidos, em que ele não consegue falar com a mulher dele, com o chefe dele, com os colegas de trabalho dele, também não consegue sair da cidade e tem algo muito estranho acontecendo. A escrita do Blake Crouch, ela é bem simples e é uma coisa que eu vou me aprofundar melhor nesse vídeo, mas todos os 3 livros da trilogia estão de graça no Kindle Unlimited se você quiser ler em inglês, e eu não acho que eles sejam em inglês assim super assustador, especialmente se você tem um nível intermediário, eu acho que você consegue ler, mas também você tem os livros traduzidos em português para você conferir também. Próxima leitura foi... e aqui eu não tô contando nenhuma releitura, tá, gente? Então Harry Potter não vai entrar nesse vídeo. Mas a próxima leitura foi A Espera de um Milagre, de Stephen King. Tem um vídeo que eu fiz dedicado pra isso aqui, eu vou deixar linkado. A Espera de um Milagre é um livro escrito pelo Stephen King e ele foi lançado em capítulos, meio como uma novela de Dickens, mais ou menos. Mas é um livro extremamente instigante em que você segue o Paul Edgecombe, que ele é chefe de numa penitenciária em que no andar dele ficam as pessoas que vão ser mortas pela cadeira elétrica. Então você segue nos Estados Unidos logo após a grande recessão que eles tiveram e você vai seguir especialmente o Paul e um dos presos chamado John Coffey. É um livro um pouco diferente do que as pessoas acreditam que seja o estereótipo do King, porque ele não é um livro de terror. Ele é uma espécie de drama, vai falar muito sobre injustiça social e racial, e eu acho que vale muito a pena ler. Em seguida a gente tem Todas as Cores do Céu, da Amita Tracy. É um livro que eu já tinha aqui na minha estante há um tempo. Essa é a edição da tag Cura Inédito, se eu não me engano, mas a capa da Amazon normal, a capa de comercial de livraria eu vou deixar aqui. Esse é um livro muito legal, especialmente se você está procurando ler coisas que sejam de países menos representados na literatura, né? Então aqui esse livro se passa na Índia, você segue 2 meninas que têm uma idade semelhante, mas que vêm de backgrounds, que têm um contexto sociocultural extremamente diferente. Então a Mukta é uma menina extremamente pobre, que aos 10 anos ela é forçada praticamente numa prostituição, e aí ela encontra a Tara, né, durante a vida, elas têm uma espécie de relação, se encontram e depois elas são separadas novamente. Então esse livro ele tem 2 perspectivas das meninas quando criança, nessa faixa de 10, 11 anos, e depois elas com adultas, assim, uns 10 anos depois. Então também é bem legal ver esse panorama de como a Índia mudou nesse período. E o mais triste disso tudo é que essas coisas que acontecem no livro realmente são reais. A resenha tá aqui em cima, mas já fica aí um aviso de gatilho para estupro, pedofilia, enfim, uma série de coisas. Mas vale muito a leitura. Próxima leitura foi Sul da Fronteira Oeste do Sol, do Murakami. Também tem vídeo aqui no canal. Esse foi o livro de aniversário da tag Curadoria, se eu não me engano. Foi um livro muito surpreendente, eu gosto bastante. Aqui você tem um drama psicológico em que você segue o Hajime desde que ele era uma criança. E fala muito sobre a questão de síndrome de ser filho único no Japão e todos os estigmas que ele tem sobre a vida dele, até ele virar um homem de meia idade. O que eu acho que é uma faixa etária muito bem representada pelo Murakami. Ao meu ponto de vista, a gente tem uma boa representação do Japão, lembrando que eu sou estrangeira para eles e que eu não tenho muito contato com cultura japonesa. Então eu já vi muitas entrevistas em que os próprios japoneses falam que esse é um livro ocidentalizado demais. Mas de qualquer forma, eu acho que é um livro muito legal se você está procurando um romance que seja curto,
que seja de certa forma leve, gostoso de ler, mas que tenha mensagens impactantes e que faça reflexões sobre a nossa sociedade através de forma fantástica, né? O que muitas pessoas se referem como realismo mágico e que recentemente eu comecei a estudar e vi que talvez sejam formas de representar absurdos da realidade de formas fantásticas. Mas de qualquer forma, acho que é um livro muito legal se você nunca leu nada de Murakami ou quer uma iniciação em literatura japonesa. Próximo a gente tem A Morte de Ivan Ilitch do Tolstói, meu primeiro Tolstói, o livro que deu origem ao projeto Lendo Tolstói. Se eu não me engano, a releitura desse daqui está programada para janeiro de 2022, então a gente só vai ter um vídeo dedicado para ele em 2022. Mas aqui a gente está seguindo o Ivan Ilitch e, como o próprio título diz, Ivan Ilitch descobre que vai morrer. Mas eu acho que esse livro ele é muito mais do que de fato a morte. Porque talvez morrer não seja o seu último suspiro, e sim todo o processo de saber que você está abandonando sua vida como você conhece ela, né? Então aqui você tem um homem típico da nobreza russa, que é um funcionário público, ele vai falar umas certas críticas sociais e coisas que se passam na Rússia de 1800 e pouco poderiam se passar no Brasil de hoje, né? Especialmente falando em termos de carreira pública. Eu acho que é um livro atual, assim como a maioria das obras do Tolstói. Eu acho que tem temáticas que sim, se enquadram na época em que ele escreveu, mas que fazem reflexões muito boas aos dias de hoje. É um livro muito marcante, sabe? Porque ele fala muito como, enquanto vivo, ele se preocupava muito com toda a questão de pompa da sociedade, de como a sociedade via ele, mas como na verdade o que traz conforto para ele no fim da vida são as coisas simples. Vale lembrar que este é um livro da fase mais religiosa do Tolstói, né? Que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, mas que nem sempre foi assim, apesar de ser uma pessoa religiosa desde sempre, conforme ele vai envelhecendo e amadurecendo, isso vai ficando mais presente na obra dele. O último livro que entra nessa lista é Herdeiras do Mar. Eu vou deixar a capinha aqui porque eu li ele no Kindle. É um livro que teve um burburinho muito grande em 2020. Eu gostei, eu acho que vamos falar da sinopse primeiro, né? Ele é um livro que se passa na Segunda Guerra ali na Coreia do Sul. Então ele vai falar pra você muito sobre como é a história das Coreias, que era algo que eu tinha muita pouca informação, né? Então, o que aconteceu nesse processo de divisão Coreia do Sul, Coreia do Norte. Vai falar muito da participação da Coreia ao lado do Japão, que era uma Coreia dominada pelo Japão, inclusive, na Segunda Guerra. Vai falar das mulheres de consolo, que é uma coisa, eu acho um grande absurdo, mas basicamente os japoneses pegavam meninas ou mulheres jovens coreanas, especialmente sul-coreanas, né, para servirem como prostitutas. E até hoje o Japão não admite esse erro, eles nunca publicamente falaram que isso aconteceu, eles falam que essas mulheres iam voluntariamente até lá. Que são as mulheres de consolo. Inclusive a gente vai seguir aqui como personagem a Hana, que é uma menina que foi capturada, né, pra ir como mulher de consolo. E uma outra parte que ele também vai seguir são as mulheres Hagenyo, não sei se pronuncia aqui, eu vou deixar a palavra aqui pra vocês pronunciarem, se alguém souber como pronuncia, me fala. Mas basicamente são mulheres que trabalhavam com a pesca, elas que traziam o sustento da família. Então elas iam e faziam mergulhos e traziam a pesca, que era a forma principal de negócio da Coreia do Sul durante essa época. É um livro muito doloroso porque você está seguindo duas irmãs. Hana é a irmã mais velha e um dia durante essa pesca que ela fazia com a mãe, ela vê um soldado japonês se aproximar da irmãzinha mais nova que estava lá na praia, esperando as duas voltarem. E ela sai nadando desesperada e tenta esconder a irmã. Só que para o soldado não ver a irmã, ela acaba tendo que aparecer. E tudo isso começa com a história de consolo, de como ela vai se tornar uma das mulheres de consolo, né? É um livro extremamente duro, porque ela é uma menina jovem, eu acho que ela tem 13, 14 anos, ela não é de forma alguma preparada, ninguém é preparado, né? Mas ela não sabe muito bem o que está acontecendo. E eu acho que é muito interessante pra gente conhecer mais de cultura. A minha única ressalva é que eu acho que o final foi um pouco assim... Não acho que seria o que teria acontecido com a maioria dessas meninas e dessas mulheres. Acho que foi um final bom, né, digamos assim, para tanto sofrimento numa história, mas acho que é um pouco distante. E também é legal porque, de certa forma, eles falam muito sobre a União Soviética, principalmente mais na segunda metade do livro, a relação com a Coreia do Norte, a relação com a Coreia do Sul. Acho que dá uma boa pincelada em vários tópicos históricos que a gente não tem muito conhecimento. Bom, gente,
Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais leituras vocês fizeram e gostaram muito em 2020. Se vocês já leram algum desses livros. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que goste de ler. Um beijo e até a próxima!